noite, pessoal. Vamos fazer a prece de agradecimento para a gente iniciar os trabalhos. Senhor, de infinita misericórdia, rogamos o amparo, a proteção que se faz necessários na noite de hoje. Rogamos também humildemente, Senhor, ilumine os nossos corações, ajude-nos a abrir as nossas mentes para compreender e os corações para aceitar, que possamos aprender um pouquinho mais. Sob o vosso nome, nossa reunião se inicia agradecendo a Deus e pedindo a Deus, nosso Pai, Ele que é todo poder e bondade, que Ele possa dar força àqueles que passam pela provação, que Ele possa dar a luz àquele que procura a verdade, que possa conseguir entrar no coração do homem para colocar a compaixão e a caridade. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que Jesus abençoe a nossa aula, a nós nessa noite de hoje e todos que por Ele chamam nessa noite. Que Jesus abençoe e ampare sempre. Assim seja. Bora, mais uma reunião. O pessoal hoje tá, né, não está participando. Eu queria ver com vocês. Vocês não me cobraram. Eu pedi para cobrar, vocês não me cobraram, para me colocar lá a atividade da semana, que eu não estava sem o slide. Para vocês pensarem um pouquinho sobre o tipo de pensamento, reações, se você tiver a percepção, né, de alguma coisa, tipo pensamento, uma voz que fala, que parece que fala dentro da cabeça da gente, ou que você ouve por fora, ou alguma sensação, alguma coisa. Alguém tem alguma coisa para contar para a gente? Percebeu mais alguma coisa além daquele costumeiro? Eu fiquei ligado no como, né? Acho que o plus aí que está tendo, né, nos exercícios é exatamente a forma como essas mensagens ou essas intuições ou essas ideias, enfim, como, né, isso chega, não só o que chega, né, mas como chega. Mas eu não consegui ainda chegar num bom termo, não. Não agora, mas uma outra experiência que até eu já relatei aqui, nas 3, 4 aulas passadas, mas chegava para mim através de imagens, assim, não de sons, não de percepções assim mais sensoriais, mas através de imagens, né? Pode ser também por imagens. Música, sensações, voz, né, ideias diferentes que costumeiramente não são suas. Lembra do mundo das ideias lá da filosofia? Né? Então, vem ideias que geralmente você não pensaria daquele jeito, ou aquilo surgiu, quem nunca teve assim uma coisa, assim, um insight, como se diz hoje, né? Nós, como eu não tinha pensado nisso, né? Pode ser, né, a impressão de outro espírito querendo te ajudar, geralmente são ideias boas, mas tem ideias ruins também, tá? Espíritos obsessores ou que trabalham com quem pratica o mal, traz ideias para ele também, insights para eles agirem em tal lugar, tal hora, que lá não vai ter ninguém, ou vai ser assim, vai ser assado. Então, tem os dois lados, que também vem em forma de insights, de ideias, né? Não só as coisas boas, as coisas ruins também. E em forma de imagens, percepção de cheiros, né? De sensações. É muito interessante isso. Por isso que é importante observar. Quando a gente fala dessa observação, é treinando nós mesmos para a gente conhecer, é a tentativa que a gente tem de conhecer a si mesmo, né? Porque tem várias outras maneiras. Porque você vê que a melhor maneira de conhecer a si mesmo, primeira coisa, é a calma. Por exemplo, por isso que meditação funciona tanto. Naquele momento, você não conhece a si mesmo. Você pode até sair em desdobramento no momento de uma meditação. Mas no você acalmar, no ficar numa vibe melhor, você vai ter condições melhores de ter, como é que fala? De reações melhores, favoráveis, em momentos de dificuldade. Então, é aí que você aprende a conhecer a si mesmo. E na questão da mediunidade, relação com outros seres que não estão no momento, né, investindo a armadura de carne, o corpo físico, é muito importante a gente saber, porque eles nos acotovelam. São aos milhões junto com a gente, estamos todos, né, burilando um ao outro, né, naquela coisa, todo mundo junto, é uma muvuca. Então, se você não aprender a discernir pensamentos, as coisas, né, é muito difícil, porque tudo que vem tem dia que você se encontra tão melancólico, tão assim, a verdade talvez aquilo nem é seu. Mas se você aprender a conhecer os seus próprios pensamentos, o que é costumeiro na sua maneira de ver a vida, né, você vai começar a diferenciar
né? Não para se ficar lá no alto de boa, não, eu estou aqui de boa, vocês que lutem. Não, é para você se conhecendo, quanto mais você se conhece, mais você tem condições de ajudar o outro que talvez tenha necessidade, que às vezes está por perto por necessidade, né? Ou afinidade, ou qualquer outra coisa que seja, ele também precisa de ajuda, né? Então, tem vários motivos, várias coisas por que acontecem as conexões, por que o Senhor permite as conexões e aquela busca, nós buscamos uns aos outros o tempo todo, né? Tanto no plano físico quanto no plano espiritual. A gente fala o plano espiritual porque o espírito está fora do corpo, mas você quer falar de terceira dimensão, você quer falar de quarta dimensão, você quer falar de outra dimensão, você quer falar de um portal que você abriu, você quer falar do quê? Não importa. Essas pessoas, quando estão se comunicando, elas estão fora do corpo, além das comunicações que tem de pessoas para pessoas. Lembra que o Edson explicou muito bem para a gente, de encarnado para encarnado? É que você percebe uma mensagem, você percebe o pensamento do outro. Talvez você não pode perceber o pensamento com clareza, assim como do espírito também você não percebe com total clareza, né? Mas você percebe se alguém está te olhando. Eu já percebi pessoas pensando de mim, falando de mim, né? No íntimo dela, pensando de mim, coisa boa e coisa ruim também. Então, essas relações são, né, entre os dois planos. A gente fala de plano espiritual porque a pessoa está fora da carne. A gente pode chamar de outra coisa, conforme, né, a doutrina espírita chama de plano espiritual, como a gente está estudando conforme a doutrina espírita, mas para mais facilidade de compreensão, a gente vê a questão do esoterismo, de outras religiões, de outras, né, ramos de estudo, né, da consciência, né, que fala, ou utiliza-se de outras palavras, mas na verdade é a mesma coisa. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, falar mais alguma coisa? Não? Então vamos lá. Vamos lembrar, você lembra que o Hélio falou, né, que a gente nessa última aula, sem a presença dele, a gente ia iniciar uma pequena revisão, né, assim, comentar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu, né, nesse módulo 3. Então, a gente vai rever um pouquinho do que a gente aprendeu, na tentativa, não vai conseguir, hoje é só a primeira parte, na aula que vem tem a segunda parte dessa revisão, para ver se a gente consegue fazer um diálogo avaliativo, bem gostoso, bem light, bem prazeroso mesmo, se não tiver prazer, não tem aprendizado, né? Então, para a gente ver que a gente conseguiu aprender alguma coisa, gravar no nosso coração, na nossa mente alguma coisa. Vamos lá, então? Quem lembra como que iniciou, né, o módulo 3? Deixa eu abrir aqui, né? A revisão do módulo 3, vocês lembram que começou explicando sobre a comunicação que se dá entre nós, encarnados e desencarnados. A comunicação é sempre pelo pensamento. É onde nós acabamos de falar, né, a questão do pensamento, a questão de sentir, de perceber as coisas, tudo é pelo pensamento. A gente sente ali que o negócio está mexendo no pé da gente, até sentiu que está puxando a gente, mas aquilo veio primeiro pelo pensamento. Sempre, sempre. O pensamento é um tipo de energia e ela navega. O pensamento navega. Onde que ele navega? Quem vai falar? Fluido universal, né? E o que é fluido, né? Vamos lembrar lá, né, para poder ajudar a fortalecer mais a ideia direitinho, né? O fluido universal é matéria básica, fundamental, né, do cosmos, né? Então, todo o universo é fluido universal. Ele permeia. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da Terra, o sistema solar, que é o que nós mais temos agora, conhecemos melhor, né? O Sol, a grande estrela lá, e os planetas girando em torno dele, aquela coisa. Quem que sustenta aquilo? É Deus. Tudo bem, né? Mas o fluido universal é que sustenta tudo aquilo. E ele como se fosse. Lembra do exemplo que o Wellington usou, né? Como o mar está para peixe, nós estamos para Deus, aquela coisa toda, é porque estamos como se fossem mergulhados nisso. Mas não existe uma água em si, né, para falar mergulhar. Então a gente faz parte disso, a gente é isso e faz parte disso. Assim como o mar, como o peixe está para o mar, né? E o mar está para o peixe. Lembra desse detalhe? Vocês estão lembrados dessa explicação? Então, o fluido universal, né? E ele é altamente influenciável pelo pensamento divino, né, pela criação divina e pelo pensamento humano, né? A gente fala de humano porque é quem já tem a consciência, já tem condições de emanar esse tipo de pensamentos. E humanos não tem só na Terra, como já disse Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Então, existem humanos em vários lugares que a gente nem tem nem ideia, né? Então, é por causa da questão
do teor do pensamento que tem ideias interessantes, não somente vivendo de instintos ou somente aquela vida animal, né? Apesar de estarmos todos conectados, ligados, mas quem tem princípio inteligente, né? É o espírito. O espírito é o princípio inteligente, né? Então, como o pensamento é uma forma de energia, aonde ele navega é o fluido universal, tá? Aí, para a gente lembrar disso bem, né? Segundo Allan Kardec, né? Vários pensamentos nos alcançam ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. Quando a gente está numa questão de resolver alguma situação, seja um problema no trabalho, uma coisa que você tem para resolver, no estudo, alguma coisa, ali você se concentra naquilo, tem várias pessoas que participam de você. Você pode acatar uma ideia de outra pessoa que pensou em outro lugar. Sabia disso? Por quê? Por causa da plasticidade, por causa da maleabilidade, por causa da alta aceitação do fluido universal, que é extremamente... tem plasticidade, extremamente maleável. O pensamento pode navegar por ele sem encontrar barreiras. E o pensamento vai sempre encontrar, né? Vai sempre encontrar pensamentos afins. Lembra das ondas, né? A gente explicou que também, para a gente entender melhor, as ondas do som navegam pelo ar, não é? Então, assim, para nós, é a questão do fluido, o pensamento do fluido universal. E o fluido universal é em tudo. Não tem paredes que o cercam, não tem nada que o cerque. Ele navega livremente, sempre na mesma faixa da onda geradora. Então, o pensamento, ele vai se expande. Não é que ele se expande, ele de acordo com a onda geradora, o nível de pensamento que é. É pensamento inferior, de tristeza, de não aceitação, como é que fala? A palavra me fugiu aqui. De revolta, né? Ele vai navegar nas ondas daquele mesmo, por causa do padrão vibratório. Então, não é que ele se expande, o pensamento que se expande é de Deus, né? Mas o nosso, ele vai navegar naquela faixa vibratória. Por isso é importante a importância do padrão vibratório. Assim, os pensamentos mais elevados também vão navegar naquela onda, né? Assim como as estações de rádio, perdão. As estações de rádio. Você não escolhe, né? A estação a fonte geradora. Só um minutinho que a Heloísa está me chamando aqui. Boa noite, querida. Boa noite, querida. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Então, voltando, a gente, né, igual as estações de rádio, você seleciona uma operadora, uma geradora. Na internet a gente chama de operadora, você seleciona e vai captar aquilo que é enviado por ela. Não é assim? É a mesmíssima coisa com os nossos pensamentos. A gente vai captar de acordo com o gerador, de acordo com quem gera. E, por lei também, sempre tudo que você gera, você vai receber de volta, que deve sempre ir e voltar à sua fonte geradora. Até aqui tudo bem? Sobre o fluido universal, relembrando a questão do pensamento. Está tranquilo aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, passando essa questão da conexão pelo pensamento, sempre é pelo pensamento, né? O espírito utiliza-se dos elementos encontrados no cérebro para se comunicar. Bom, lembramos da questão da conexão por pensamento, do fluido universal, tá ok. E o espírito que vai se comunicar e vai se utilizar sempre dos elementos encontrados no cérebro para se comunicar. Então, existem elementos no cérebro físico mesmo, depois a gente vai ver lá, relembrar lá a questão da glândula pineal, e a questão cultural e de conhecimento do médium. Vocês sabiam que tem eu não lembro qual livro mais, bem no início do Chico, quando a mediunidade dele começou a ficar famosa, mas ele estava lá em Pedro Leopoldo ainda. Ele era jovem, e ele estava lá realizando um trabalho na casa dele, não sei se é na horta, cuidando de alguma coisa, ou do patrão dele, ele estava trabalhando, normalmente. E chegou um espírito, eu já comentei isso aqui com vocês, que queria trocar umas ideias com ele, um espírito assim, de muito conhecimento, de trazer para o mundo conhecimentos atômicos, conhecimento de física, que o mundo não tinha naquela época. Eu não sei se esse conhecimento já existe hoje, porque isso foi, né, quantos anos? 50, 60 anos atrás, não sei. Que não tinha ainda naquele mundo, e ele queria contar para o mundo isso, né? Mas ele conversou com o Chico, não só pela negativa do Chico em fazer isso, né? Ele não tinha recebido orientação até então de fazer aquilo, né? Mas quando o espírito tentou checar por ele, pela mediunidade dele, o espírito tentou conversar com ele, e ele falou assim, mas eu não sei o que é isso,
Né? Como que eu vou falar uma coisa que eu não sei? Ele falou assim, eu falo por você. Ele falou assim, não, mas eu tenho que ter um pouco de conhecimento. Aí o espírito checou a mente dele, ele falou assim, com você não vai dar certo mesmo, não, você é só um matuto, sabe? Então, ele não tinha conhecimentos sobre o assunto, então era muito difícil falar sobre aquilo, fazer estudos para apresentar para a humanidade. É muito difícil. Isso não impede um espírito de se comunicar. Por exemplo, as médios lá do tempo de Allan Kardec, quando foi também não tinham conhecimento, a doutrina espírita não existia. Tudo se iniciou, mas são conhecimentos filosóficos, espirituais, diferentes de conhecimentos químicos, físicos e as coisas da matéria que o homem vai estudando e descobrindo. Esse conhecimento não é dado. Assim, sabe? Assim, você vai lá, utiliza a fórmula tal, 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 que você vai fazer água no laboratório. Esse conhecimento não é dado. Né? O homem tem que buscar, tem que estudar, porque nós temos que ter mérito do nosso trabalho. Então, a espiritualidade não passa esse tipo de conhecimento. Vocês podem ver que não. Não passa o número de Mega Sena, não passa a resposta da prova, não passa nada. Médio, quando vai estudar, tem que ir lá fazer, tem que estudar do próprio esforço dele, não é passado para ele. Eu gosto da outra primeira turma de mediunidade, a gente se divertia horrores, gente. Não vai dar prova para a Cris, não, porque ela tem gente que ajuda ela. Ela falava que a mediunidade dela era fechada, aí era o momento que era só ela e ela. Né? Eu já vi muitos médicos fazer, eles vão fazer prova na faculdade, vão fazer. Então é desse jeito, porque os conhecimentos é nosso, nós temos que buscar. Esse tipo de conhecimento não é passado por osmose, não. Né? Então, quando foi para o estabelecimento da doutrina espírita, chegou o tempo da obra do Consolador Prometido, lembra da gente comentar sobre isso? Mostrei até o livro para vocês, aí é chegados os tempos. Né? Aí experiências filosóficas, espirituais, né? São tudo podem ser passados, como foi passado no livro dos 10 Mandamentos, né? Geralmente são passados, mas conhecimentos físicos da matéria, essas coisas, eu não preciso descobrir mais. Né? Os mestres vêm ensinar, já reparou que os mestres vêm ensinar o quê? Sempre sobre comportamento, filosofia, espiritualidade, eles não vêm ensinar fórmulas matemáticas. Né, pra gente. Então, a gente tem que. Então, é muito importante isso, a gente se lembrar que o que nos faz entender que sempre existe a influência do médium na comunicação. Né? Porque toda comunicação, lembra lá que nós estudamos até poucos dias atrás, a influência do médium sobre a mensagem. Estudamos aqui a mediunidade inconsciente, consciente e semiconsciente. Está lembrado na aula passada? O médium inconsciente, ele oferece menos resistência às informações. Aquilo que vem é passado, é falado ou escrito e ele não sabe. O consciente, ele já trava, né? Ele já segura, vou falar isso, não sei o que é isso, não, que bobagem é essa. Então, já tem um travamento natural. É igualzinho você, por exemplo, o seu chefe te pede, assim, dá um recado, mas o recado é complexo. Tem muitas informações. Você vai querer anotar, porque você não sabe. Você vai querer anotar, você não esqueceu de nada, que aquilo é muito... É assim ou não é? Se for uma coisa simples, eu falo para fulano que eu não vou hoje, não. É de boa. Ó, fala para o fulano que tá hora para desligar a chave lá, para desligar lá a máquina, não sei da onde lá, porque senão vai acontecer, tem que ser tal hora, tá? E aí pede para desligar a outra lá que tá na... Você vai conseguir fazer? Não vai. Sabe aqueles engenheiros que trabalham em usina de captação de energia, que produz energia nos geradores, e usina com queda d'água, como é que chama? Usina hidrelétrica, né? Aqueles painéis automáticos, aquilo lá, se não for um engenheiro, uma pessoa que sabe, não tem jeito. E não adianta o fulano que faltou, não chegou a tempo, mandar um zap, Adriana, liga para o fulano para falar para ele ligar a chave tal, 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 o botão tem que ser desligado tal hora, não sei o quê, eu vou me bananar todinho. Né? Então, é isso aqui para a gente, um exemplo, né, assim, simplesinho, para vocês gravarem melhor. A importância, né, de um médium também oferecer mais condições, né, para o espírito. O trabalho será eficaz, será profícuo, além de vai trazer uma paz interior muito grande. Um bem-estar tanto para o médium quanto para o espírito. Lembrando que tanto um quanto o outro sente as emoções e tudo que a pessoa está sentindo, o outro sente. O espírito pode sentir o que o corpo físico do outro está sentindo, o médium, e vice-versa. Tá? É uma mão sempre, uma via sempre de mão dupla. Bom, vamos lá. Glândula pineal. Quem está lembrado dessa aula? Quem gostou dessa aula? Ih, ninguém gostou. Você gostou? Gostou? Todo mundo gostou, né, gente? Saber que temos
que tem a questão, gente, mediunidade também, tem a questão física, a gente falou ali, a questão do cérebro também, questões físicas do cérebro também. Ali eu entrei, fiquei mais nas questões de conhecimento, emocionais, um tanto de coisa, mas tem a questão física também. Vocês sabem, um exemplo meu particular, da Adriana, né? Há pouco tempo, meu filho sofreu um pequeno acidente aqui, doméstico, né? Entrou uma água na laje ali, uma calha que estava aberta, que eu não tinha visto, e encharcou tanto a laje que caiu um pedaço de reboco, e esse reboco caiu nas costas do meu filho. Não sei se eu cheguei a comentar com vocês aqui, comentei com o Elton e tal. Eu fiquei muito preocupada, eu acordei de madrugada com o grito dele, né? E eu assustei demais, falei, mais um pouco, gente, tinha matado meu filho. Aí tá, na outra casa que eu trabalho também, né? O médium lá recebeu a mensagem, né, do espírito que veio em socorro do meu filho, né, da equipe que eu falo para vocês, né, da equipe que cuida do lar, da casa, né, veio em socorro, veio uma equipe em socorro, né, do meu filho. E eles não conseguiam acordá-lo, não conseguia, estava num sono muito profundo, eu não conseguia entrar em detalhes maior, porque não chamou ele, não trouxe o espírito dele para o corpo para ele acordar, não foi possível fazer essas perguntas, porque foi muito rápido a mensagem. A mensagem foi psicofônica, foi dita, não foi escrita. E aí eu peguei, como não queria perguntar isso tudo, não deu tempo, eu falei assim, então por que você não acordou eu? Por que não fui eu lá para acordar ele? Ele falou assim, você não pode ser acordado porque você não é médium. A resposta que eu recebi. Foi preciso pegar uma médium que mora aqui perto, ela veio em desdobramento do corpo e conseguiu chacoalhar o Leonardo dormindo. Ela conseguiu, ela ama muito ele também, ela tem ele como um filho, conseguiu chacoalhar ele, que ele meio que mexendo assim, chegou aquele, virou a cabeça um pouquinho, o negócio caiu. Aí ia cair na coluna dele, na nuca dele todinho. Aí quando ele conseguiu, ele mesmo se jogar um pouquinho, que ela ajudou a empurrar, ele ia acordar, mas não acordou, e assim que ela conseguiu empurrar ele um pouquinho, o negócio caiu. Tem até foto, posso mostrar para vocês, o risco que fez nas costas dele ao longo da coluna dele. Se que caísse esse pedaço de massa, de reboco, né? Caísse na cabeça dele, poderia machucar muito meu filho. Se caísse na nuca, poderia, às vezes, até matá-lo, né? Então, ele teve merecimento para ser salvo, né? Eu falei, por que chamou eu, que sou mãe dele? Assim, nós não tinha jeito de trazer você para você ajudar a tentar acordar em espírito, em desdobramento, que você não é médico. Então, tem uma questão de mediunidade que tem a questão física também, né? Por exemplo, eu não considero nem médium, mas depois de estudar não posso mais dizer isso, não, que isso é pecado falar isso. Mas eu tenho uma mediunidade mais intuitiva. Às vezes vem, começa a brotar, eu começo a falar. Vocês podem ver que tem vezes eu consigo falar melhor, que não é só eu que estou falando sozinha, eu percebo quando eu não estou falando sozinha, né? Mais intuitivo, mas essa mediunidade eu não tenho esse dom. Sabe, de ouvir dentro da minha cabeça, já ouvi algumas vezes, mas momentaneamente uma frase ou uma palavra, não em trabalhos diários, não em trabalhos na mesa de sessão espírita, isso não, eu não tenho esse dom. Então, nós estudamos lá no passado, nós vamos chegar nesse ponto. Então, a questão também no cérebro é muito importante. O cérebro, o aparelho, né, que vem também com especificação para esse tipo de trabalho. Né? Quem tem essa mediunidade tem a glândula pineal, a epífise muito maior. Vamos lembrar um pouquinho sobre a glândula pineal, né? Lembra que ela controla, né, ajuda no controle, né, do sistema endócrino e ela produz o neurotransmissor melatonina, né, que aliás é produzido somente durante o sono, né, assim à noite, durante o sono, né, quando a gente dorme, produz mais esse neurotransmissor, né. A glândula pineal regula o relógio biológico, né, o ritmo circadiano, é circadiano que fala, né, que separa o sol e o dia, a noite e o dia, né? O sol e a lua, a questão de dormir, porque nossos corpos ainda são daquela questão de dormir à noite e acordar com a alvorada, né? E dormir cedo. Antigamente o povo tinha esse costume, isso tudo foi mudando com os hábitos novos das cidades grandes, estudar até tarde, acordar até tarde, estudando ou mesmo trabalhando, trabalhos que se trabalham à noite, né? E a pessoa precisa dormir de dia e descansar. Eu conheço gente que teve que abandonar o emprego porque não conseguia dormir durante o dia, não conseguia, foi ficando tão estressado, ficou doente, foi preciso abandonar o emprego. Agora, tem uns que já estão bem adaptados, né? Eu já traz essa adaptação mais fácil, né? De conseguir trabalhar, ficar a noite toda acordada e dormir durante o dia. Outros não conseguem, mas ela regula esse sistema de dia e noite. No entanto, a melatonina é um hormônio que vai ser produzido durante o sono profundo, né? Um neurotransmissor. Ela trabalha também
né, a questão da fisiologia, de um modo geral, no nosso corpo, né, e controla a questão de comportamentos e sentimentos, né, questão de sexualidade, comportamentos, de sentimentos. O sistema límbico aqui, se vocês virem aqui na imagem aqui, ó, o que é límbico? Vocês estão lembrados? A gente discutiu, o Wellington explicou muito sobre isso. Límbico é aquele que está na borda, né, que ficou à margem, não é assim? Se não me engano, vocês podem procurar o sistema, claro, a explicação da palavra bem clara, o que está à borda. Então, essa parte amarela que está desenhada aqui, ó, é a borda dela aqui, né? O sistema límbico. Vocês já viram na internet, tal coisa você mandou, não ficou nem salvo, nem guardou, nem ninguém sabe onde está, já fala assim, ficou no limbo. Ficou à margem daquilo que você ia mandar para as nuvens, ficou à margem, você não consegue mais captar, você tem que fazer de novo. Nunca aconteceu com vocês, não? Já aconteceu de arquivo inteiro de processos de planilhas de movimento na área da saúde, que eu fazia isso antigamente, eu já perdi um mês inteiro de planilhas, ter que refazer o mês. Ninguém conseguiu encontrar, nenhum técnico da Codiub de verão conseguiu encontrar, porque ele ficou no limbo. Né? Então, na internet se usa isso, na espiritualidade, né? Na Igreja Católica se usa, né? O pessoal da questão do limbo, né? A pessoa que fica à margem da religião, que não gosta, não é alheio e nem em cima do muro, não é esses dois termos. É pessoa que sabe, mas fica à margem, né? Fica à margem daquele estudo, daquela coisa toda de religião, algum outro assunto que seja, porque ou não gosta, ou não quer, não se sente à vontade, mas fica à margem, né? Fica na borda, né? Então tem tudo isso. Aí a gente vê que a glândula pineal é bem pequenininha, né? Você lembra na aula quando eu falei também, foi complementar o estudo da glândula pineal, você lembra que ela tem uns cristais dentro dela, né? Dentro dela nós temos a apatita. Você lembra até que no esoterismo, nos outros segmentos, né? Chama de cristal da iluminação, né? Quando ela se abre assim, ela parece um lótus aberto. Quem já viu flor de lótus, quem ainda não viu, procura lá na internet, né? Que ela se abre em pétalas, assim, parece que aquela luz irradia, a coisa mais linda do mundo. Então, quando ela está em movimento, em trabalho espiritual, recebendo conectividade, fazendo conexão, ela se abre, ela aumenta de tamanho, a luz irradia, né? Isso é visto pelo lado espiritual, né? André Luiz traz bem essa explicação para a gente. Então, a glândula pineal, ou epífise, né? É muito importante nessa questão toda, né? Tem lá a questão de outros estudiosos, filósofos do passado, como Descartes, né? Chamava ela de alma do corpo, ou onde seria que morava a alma, não sei, porque eu não li o estudo todo para poder falar para vocês, né? Vocês lembram daquele vídeo do Dr. Sérgio Felipe, né? Sérgio Felipe, perdão, né? Que ela consegue converter ondas eletromagnéticas, né, em estímulos neuropsíquicos. Olha que coisa mais interessante, gente. Ela consegue fazer essa conversão, porque o pensamento são ondas eletromagnéticas, né? E o pensamento do espírito vem para se conectar com o seu espírito, com a sua mente, né? Conexão de mente a mente, de pensamento a pensamento, e a glândula pineal é quem faz a conexão. Alguma dúvida? Algum complemento que o nosso amigo Hélio passou, vocês querem lembrar aqui para fortalecer que essa aula é de revisão? Aí, ó, a epífise e a mediunidade, né? Por meio dela, ativada, né? Podemos fazer as conexões, né? Então, aquele texto de André Luiz que a gente leu aquela vez lá, né? Explicando que ela transmite as sensações pelo sistema nervoso. Ela recebe, né? E ela transmite para o sistema nervoso qual parte que vai ser utilizada pelo médium. Se é o médium que fala, vai ser a garganta, o órgão de falar, né? Vai usar as cordas vocais, a glote aqui, a sincronia da respiração e da fala, vai usar tudo isso. O médium é de escrever, então ele vai utilizar a mão, a parte no cérebro que comanda, né? Os braços, a mão, né? A questão do médium saber escrever ou não, a gente trouxe toda aquela questão, né? Então, é a epífise que vai fazer esse comando. É ela que vai transmitir ao cérebro as regiões, né, do corpo do médico, vai ser utilizada para fazer a comunicação, ou fala, né, ou escrita, ou desenho, ou pintura, ou tocar no instrumento, ou fazer uma música, o que seja, ou através da intuição, né? Ela é uma usina energética que atrofiamos com vícios e emoções inferiores, gente, porque ela é potência criadora. Se a gente começar a ter somente os vícios e as emoções inferiores, os vícios, tudo aquilo que é negativo. Quando a gente fala em vício, a gente lembra de álcool, né, de drogas, né? Não. Vício,
da maledicência, o vício da preguiça, o vício da revolta, o vício da incompreensão, o vício da maldade contra os outros, de todas as formas, tudo é ruim, todo mundo é ruim, ninguém presta, o inconformismo, a falta de fé em Deus, né? As emoções inferiores, o medo é a principal, né? A principal coisa que te derrota é o medo, né? Vícios de emoções, né? O medo, o sentimento de fracasso, ou o contrário também, as emoções também entram, o orgulho, a vaidade, né? Tudo isso. A gente viciando, né, nossos centros de força nessas emoções inferiores, nesses vícios, né, atrofia a glândula pineal. Eu estava brincando com meu amigo Ed, falou assim, eu não atrofiei a minha com nada, disse, não, ela já nasceu assim, isso não cresce de jeito nenhum. Não consigo. É só ir na casa desse, você vai escrever. Eu falei, ontem que eu vou escrever, né, Yasmin? Como dizia a Cleide, né, Onde que eu vou escrever? Não consigo, não tem isso não, uma ideia na cabeça, escrever, né, Yasmin? Mais uma vez, né? Ela bem utilizada nos eleva e nos ilumina. Então, na verdade, para elevar, nós temos que elevar o quê primeiro? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, conhecer a nós mesmos. E só vamos conhecer a nós mesmos praticando a reforma íntima. É reformar por dentro, intimamente. E essa reforma se dá por autoconhecimento. Nunca porque o outro pediu. Nunca porque Deus ou Jesus pediu. É por autoconhecimento. Por isso que Deus permite sofrimento no mundo, que a gente não consegue mudar se não for pelo sofrimento. Por enquanto. Está lá bem claro. Se não for por amor, vai pela dor. Então, por amor, está pedindo para a gente ir, mas a gente obedece? Não obedece, nós não gostamos de obedecer. Não é do nosso feitio obedecer. Porque para obedecer, significa que tem algo maior do que eu, alguém que sabe mais do que eu e que eu preciso obedecer. Já falei isso aqui em reuniões passadas. A gente obedece chefe porque não tem jeito. Até um chefe que sabe menos que você é obrigado a obedecer. Então, não tem jeito, você acaba obedecendo. Porque ele depende se eu ganho pão, não sei o quê, você faz contrariado, porque o chefe é burro, não sei o quê, mas você obedece. Fora disso, nós não obedecemos ninguém. Mulher vive brigando com o marido para parar de beber, eu dei esse exemplo. Os maridos que vivem brigando com a mulher para parar de não sei o quê, mas isso aqui não existe. Por isso que não precisava ter esse tipo de briga, porque isso não existe. A pessoa só vai mudar o dia que ela compreender que ela precisa mudar. Por isso a importância da reforma íntima. Por isso que chama reforma íntima, porque é só lá dentro. Os portões da mudança se abrem sempre de dentro para fora, e nunca de fora para dentro. Nunca. Os portões da mudança só podem ser abertos de dentro para fora. É a própria pessoa que abre. É a própria pessoa que se permite. Né? Papel fundamental do psicólogo, né? Que é ajudar a pessoa a compreender isso para ela buscar as soluções. Tem gente que vai para terapia achando que o psicólogo vai falar assim para ela, faz assim, 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 que vai dar certo. Né? Ele tenta ajudá-la a ver. Ele tenta ajudar ela a abrir os olhos e ver o que ela pode mudar. Nada mais do que isso. Né? Então, isso aqui é bem claro para a gente entender isso. Né? Uma vez a gente permanecendo nos vícios, nas emoções negativas, inferiores, a gente fica naquele círculo vicioso. Né? De todos os vícios e das emoções inferiores. Uma leva a outra e, por conseguinte, aquilo retorna e você fica. Né? Então, mudar isso tudo é muito difícil. A gente não vai voltar agora naquela parte que o Wellington mostrou, né? De mudar a crença, ressignificar aquela coisa tudo, para você ressentir aquela, né? Então, a gente não vai voltar naquilo porque aquilo já foi feito. Mas vocês lembram bem disso. Né? Só conectar, viu? Você conecta uma aula com a outra que dá certinho. Então, ela fala, né, que o núcleo irradiante que se transforma em um lótus de pétalas sublimes, né? Pode ser bem utilizado e nos eleva e nos ilumina. Né? Fica para a gente nunca esquecer da questão da nossa glândula, né? Que basta ter bons pensamentos. Quando vier o pensamento negativo, aprende a substituir, aprende a ver, consiga para você o que te faz conseguir mudar, virar a chave. Para mim, eu consigo a gratidão. Não consigo nem levar meu pensamento a Deus naquele momento, que eu estou irritada, que não sei o quê, não sei o quê. No mesmo momento, eu penso na gratidão. A hora que eu fico irritada, que eu não consegui chegar em tal lugar, porque o caminhão me fechou ali, porque não sei o quê, imediatamente eu ficar nervosa, eu falo, nossa Senhora, por que eu não entrei na rua de lá? Não fui, eu sou burra também. Mas esse cara também, eu parei com tudo isso. Eu começo a agradecer, Senhor, não é por acaso que eu estou presa aqui atrás. Não é por acaso. Quando eu comecei a perceber isso, um dia que eu percebi que eu não ia estar à frente, não cheguei atrasada no trabalho, mas antes de chegar eu vi um acidente,
que pelo tempo que eu contei, vou até arrepio, ó, pelo tempo que eu contei, isso é eu. Isso é eu. Eu que ia pegar aquele rapaz, né? De moto. Enfim, né? A gente começa a ter gratidão. Aí hoje, quando eu começo a perceber que tem alguém me fechando um voo, a viagem não deslancha, eu começo a pensar, nossa, podia ter entrado naquela rua ali, meio que também ali contra a mão, mas que inferno. Aí eu começo, gratidão, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, eu não sei do que o Senhor está me guardando, muito obrigado. Pronto, a irritação vai embora. Eu consigo muito com a gratidão. Claro que eu não consigo todas as vezes, eu não sou santa, não sou boa, não sou perfeita ainda, porque eu digo que se estiver perfeito, não vou vir aqui mais de jeito nenhum. Mas eu estou tentando. E na maioria das vezes, pelo menos no trânsito, eu tenho conseguido. E no meu trabalho não consigo todas as vezes, não, mas algumas vezes eu consigo. Próximo, a mim. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Gente, vocês estão muito caladinhos, tá ruim demais, vocês querem que eu mude? O que vocês querem que eu faça? Em relação a isso que você estava falando aí, eu também tenho aprendido bastante. Porque eu também costumo ficar muito nervosa, eu sou muito ansiosa, né? E agora com a Juliana, então, aí que a coisa pega mesmo. E até quando é em relação a, tipo assim, a criança tá doente, eu não saber o que fazer, aí eu paro e penso, graças a Deus é só isso que ela tem, não é nada mais do que isso. E aí eu ainda paro e penso, o que eu tenho que aprender com isso? Alguma coisa ele tá tentando me mostrar. E assim tô indo. Muita coisa tá fluindo bem. Graças a Deus. Você não sabe tanto que eu fico feliz de ouvir isso. É exatamente isso. Né? Mas a gente tem mania de dificultar as coisas. Nossa, o menino está com febre. Meu Deus, corre lá para o médico. O que será isso? Febre, para começar, não é doença. Né? O organismo está alertando sobre alguma coisa que está acontecendo. Observa a criança, hidrata, dá bastante suquinho, né? Vê o que você pode fazer e observa. Não melhorou, não? Dá um antitérmico, não melhorou, não? Aí você vai para o médico. Mas não precisa desesperada também. Eu vejo, tem alguns amigos médicos, a gente trabalha com médico, você acaba conhecendo muita gente, né? Pediatra reclama demais das mães. As mães não deixam de tratar as crianças quando elas não matam os próprios filhos. De tanto remédio, de tanto não sei o quê, e não é bem assim. É igual dor de cabeça. A ciência descobriu que dor de cabeça não é doença. Né? Ela é um sintoma de alguma coisa, está chamando, o corpo está chamando, alertando para alguma coisa. Aí você se entope de remédios, deita no quarto escuro, que não sei o quê, não sei o quê. Né? Mas por que a dor de cabeça vem? Né? Aí excluindo, vamos excetuar aqui as questões físicas, que você faz tratamento, você se fecha no quarto escuro, o médico pediu para você tomar tal remédio assim que começar tal esse, a hora que passar uma hora toma aquele, e não sei o quê. E espiritualmente, você já buscou amparo? Você já buscou descobrir por que você tem tanta dor de cabeça? Ninguém quer saber. Todo mundo quer saber de um comprimidinho. Resolva o seu problema. Ninguém quer saber de ter trabalho para cuidar de si mesmo, para verificar o que está acontecendo no seu organismo. A gente não quer, a gente quer um milagre. Eu conheço a pessoa, eu parei de ir no médico, mas eu cheguei lá e chegou a brigar com o médico. Ele falou assim, mas então a senhora quer que eu dê um comprimidinho para a senhora, que vai cortar todas as dores e vai sarar? Ela falou, isso não existe. Aí ela não gosta do médico. Né? Então, a gente tem muita dificuldade. Você até o médico no médico, semana passada, fui fazer os exames aí de coração, de cardiorrespiratório por causa do Covid, que eu estou cansada até hoje, não sei se vocês perceberam, e o médico falou assim: o que você pretende fazer a respeito disso? Eu falei: eu não pretendo fazer nada, não, o que tem que fazer o senhor, que é médico? Sei não. Eu falei: então você vai pensando aí se você vai tomar o remédio. Eu falei: eu já vou avisar que não vou. Só porque ele falou que é para mim pensando, aí quem tem que pensar é ele, né? Agora eu vou levar os resultados do exame para ver o que nós vamos truncar lá. Uai, ó, agora eu vou falar para ele: foi quem fez medicina foi você, né? Não foi eu, não. Bom, enfim, olha para vocês verem o naipe da pessoa. Vou falar isso não, brincadeira, eu vou falar isso não. Aí, vamos ver o que vai sobrar, o que vai falar para mim, que ele é pior que eu, mais bravo do que eu, nós dois vai agarrar de um, dentro do que console, vou ter que levar um acompanhante para ser testemunho. Gente, brincadeirinha, mas não é assim. Não é assim que a gente faz. Esse relato da Yasmin aí, para mim, é tudo. Né? Exatamente. Vamos observar o que está acontecendo com a gente. Aí a gente passa para a fusão fluídica, até era um vídeo, coisinha só que mostrar o pensamento indo, né? E vindo ali, a fusão. Dá para ver aí, mami? Olha lá, que legal. Uma tentativa simples de ilustrar, né? Como que o pensamento de um chega até o outro e aquilo comanda tudo, né? Tá bom. Mais uma vez.
Essa conexão é feita através do fluido universal, relembrando lá no começo, né? Essas ondas eletromagnéticas partem do cérebro do espírito e alcançam o cérebro do médium. Lá ela é convertida, né? E vai para o corpo todo, né? E vai utilizar a parte, o espírito, aí o corpo do médium vai responder através das funções do cérebro ali, que parte que vai ser utilizada na comunicação. Você vai escrever, você vai falar, você vai pintar uma tela, né? Aí, ó, a glândula pineal, né, é a porta de entrada e de saída dessas ondas, decodificando-as e transmitindo-as pelo sistema nervoso, né? Devido a essa fusão fluídica, ambos percebem as sensações um do outro, reforçando, né, aquilo que eu já adiantei lá em cima, né? Então, essa fusão fluídica, né, é através da glândula pineal que inunda todo o sistema nervoso, né? O cérebro ali, ele vai fazer a conexão com o órgão que o espírito precisa para se comunicar. Tá? Então, aqui eu já falei isso anteriormente, e aqui só para poder reforçar, nunca se esquecer que a fusão fluídica pelo sistema nervoso é sempre de pensamento a pensamento, de mente a mente. Falando nisso, de mente a mente, né, não se esqueça que o espírito está desprovido do corpo de carne. Ele não está desprovido do que ele é. E tem o perispírito. Foi falado sobre o perispírito aqui no início do nosso curso, mas eu percebo que às vezes pode ter dificuldade. O perispírito também tem órgãos correspondentes, tem cérebro, tem coração, tem tudo, só que ele não é feito de carne e sangue, né? Mas aqueles órgãos, a pessoa tem aquilo. No entanto, existe reencarnação no mundo espiritual, existe, só que não é reencarnação, usa outro nome, porque não vai entrar na carne, não tem carne lá, né? Mas é possível, todas as coisas, a vida verdadeira é lá. Nós aqui somos um arremedo da vida de lá, né? E estamos na matéria densa, na matéria pesada, grosseira, né? As pessoas pensam, coitados, espíritos sofredores, estão lá, não sei na onde, é aqui, tá? Somos nós, viu? Nós somos os espíritos inferiores. Quem não é inferior não tem que não, viu? Ou vem em missão. Você pega um Chico da vida, você pega o André Luiz não. Você pega o Eurípides Barçanufo da vida, a Bezerra de Menezes, mais não sei quem, mais Teresa de Calcutá, mais não sei quem, são espíritos missionários. Eles já são mais elevados, mas precisaram vir na carne. Para vocês terem a questão, para vocês entenderem a questão da importância da vida física, né? Jesus teve que vir no meio de nós, num corpo de carne, osso e sangue, e músculos, e fome, e sede, né? Viver entre nós. É o que eu mais admiro em Jesus. Desceu de toda a sua luz, deixou de toda a sua luz, sua grandiosidade, sua grandeza espiritual, né? Que para vir estar no meio de nós, passar fome e sede com a gente, né? Para poder ensinar-nos sobre o amor verdadeiro, sobre o perdão, que não há outro caminho. Se você não quer seguir Jesus Cristo, não tem outro caminho. Eu sinto muito dizer quem não gosta dele, porque não tem outro caminho. Ele mesmo deixou bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é esse caminho? Né? Eu já disse isso aqui, vou repetir mais uma vez, que as pessoas falam assim, eu amo Jesus Cristo. O que é amar? A Deus, amar a Jesus Cristo? Não, eu sigo o mestre. Seguir o quê? Andar atrás dele, nas pegadas dele, atrás da sombra dele. Né? A gente tem que repensar isso. Né? Se eu amo Jesus, eu aceito ele. Se eu aceito, né, ele está pedindo para me fazer, porque ele é o mestre, ele está pedindo para me fazer. Siga-me para fazer como ele faz. Quando você segue uma pessoa lá no Instagram, eu não tenho Instagram não, mas que lá tem muita coisa, eu gosto de Facebook mesmo, já tem um povo que põe umas fotos nas paredes sem reboco, bebe cerveja no copo americano, igual eu estou bebendo água, né? Então eu gosto de Facebook, não tem muitas coisas não. Mas a gente mostra lá bem claro que seguir, você assiste aqui tentando fazer igual. Se não dá, as meninas até brincam lá, eu não faço desse jeito não, porque eu não tenho um tapetinho cor-de-rosa desse para pôr na sala, a gente brinca, né? Então, a gente seguir é tentar fazer igual. Né? Mestre, por isso que ele é chamado de mestre. Ele é mestre dos mestres, médico dos médicos, é o amor por excelência. Como já disse Raul Seixas, né? O amor nasceu entre nós e foi assassinado. O amor esteve entre nós e foi assassinado. Ele é a expressão máxima do amor. É como se o amor tivesse pegado ele em si, assim, convertido em uma pessoa e está aqui. É como ele, é isso? Não, é isso. Jesus é isso. Ele não é o único filho de Deus. Deus mandou seu filho único, mandou não, Senhor.
viu? Todos nós somos filhos de Deus. O que é que Jesus já é espírito evoluído, né? Que ele também começou do zero, como espírito ignorante. Só que não cabe a nós agora entender o tempo que isso aconteceu. A gente não consegue nem entender. Se eu falo para você que nós temos uma coisa de dinossauro ali que tem 60 milhões de anos, você não entende? Você vai entender da evolução espiritual de Jesus? Que aconteceu num tempo que a gente não consegue imaginar. Mas ele foi criado espírito, simples e ignorante como nós um dia. Só que a gente não tem condições de imaginar esse tempo, né? E ele evoluiu assim, como nós vamos evoluir também. E não existe só um Cristo, existem vários Cristos, né? A gente também não tem como, lá no outro grupo de estudo que eu frequento, que eles explicam bem. Ó, tem tudo isso? Tem, mas ainda não é assunto para o nosso bico. A gente não dá conta de entender isso muito, não. Então, a gente tem informação, mas não tem estudo sobre isso. Ainda, nem na doutrina espírita não tem. Tá? Vocês falam, vai, para quem aí tem tempo de ler, pega, aproveita para ler tudo que você não vai achar. Né? A compreensão sobre isso. Né? Então, é um pouco difícil ainda de entender no ponto que a gente está de entendimento, de evolução, no ponto que a gente está, ainda não dá para entender. É igual você pegar um menino da 5ª série e pôr para fazer faculdade de medicina, ainda não dá. Né? Então, tá. Então, devido à fusão fluídica, né, ambos percebem as sensações um do outro. Voltando aqui, né, porque vocês não falam nada, não me interferem, não me cortam, eu começo devagar nessas ideias, e vai até amanhã. Próximo slide, Yasmin. O caminho do pensamento. Eu adoro isso aí, gente. Olha, presta atenção nesse slide aí. Ó, o pensamento, lá no primeiro, ó, o pensamento é a origem, né? Ele tem origem aonde? Na mente do espírito. O destino dele é a mente do médium. Vai passar pela glândula pineal. A glândula pineal ativa o sistema nervoso. O sistema nervoso, por sua vez, vai ativar o órgão que vai transmitir ou revelar a comunicação, que transmite ou revela a comunicação. É aquilo que eu disse. Ou vem para a questão da escrita, né? Para a mão. A gente vê muitos médicos reclamar que a mão está esquentando, que está aquela coisa, o braço, né? Precisa escrever. Porque quer escrever e não sei o quê. Vai escrever. Ou vai dizer, ou vai pintar uma tela mediúnica, alguma coisa, né? Tem uma atividade ali que o espírito está solicitando. Isso é muito, gente, em atividade na casa espírita, né? Porque às vezes você tem essas conexões, mas em lugares que não é para exercer esse tipo de atividade. Às vezes é uma palavra amiga que você vai conseguir dizer para uma pessoa, mas você sente aquela intuição, aquela vontade muito grande de falar, e quando você se dá conta de você mesmo, você está falando coisas lindas, coisas que enchem o coração, que às vezes tira um momento de tristeza muito grande. Que às vezes a sua fala, a sua voz, o seu tom de voz, o seu olhar de aconchego, de compreensão, né, elimina uma dor muito grande. Então, desanuvia daquela pessoa que ela não estava conseguindo enxergar. Né? Daí a importância, né, da gente ser sensível à dor do outro. Né? Participar da dor do outro. Participar não é você pegar para você. Entendamos de uma vez por toda que ajudar o próximo, que estar perto para ajudar, procurar saber o que o outro precisa, não é tomar conta da vida dele. Deus me livre, eu posso dar conta da minha, mas tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Né? Tem uma vizinha aqui, uma velhinha doente, eu vou lá bater na porta, tentar ver se eu posso fazer alguma coisa. Ou então, do que ela precisar, do que ela elencar, eu preciso disso, minha filha, eu vou ver o que eu posso fazer, e se eu não puder fazer, eu vou ver se eu acho alguém que pode fazer para ela. É só isso, não é nada. Mas nada. Não é tomar conta da vida dos outros, né? Não é ficar julgando os outros. Não, mas se você tivesse feito igual eu te falei, mas você não faz o que eu te falo. Ai, gente, não é isso. Você está querendo só que você vai lá pagar a conta de luz para ele, porque não tem aplicativo, porque está sem internet. Ele está querendo só que você vai lá e arruma uma caixa de leite para ele lá, porque tem 2 meninos e o negócio está feio. Só isso, não está perguntando sua opinião, não, se era para ter feito o que fez. Se Jesus fosse escutar isso, ele não tinha feito nada. Não é assim? Mas nós julgamos. Eu meu emprego para ele não quis, porque ele não quer trabalhar sem vergonha. Mas você não sabe as reais condições. Você pode doar o leite? Doa sem julgar, mas se for para você julgar também, não se doar, não, para largar. É só isso. É só isso. Então, a gente tem muita dificuldade com essas coisas, né? De compreender isso. Então, às vezes, no momento, você vai receber fazer todo esse caminho de algum espírito benevolente que está ali para ajudar uma família, uma pessoa que você está na fila do supermercado, que você está, sei lá, na loja para fazer não sei o quê, lá onde você vai trocar o pneu, sei lá o que você está fazendo. Precisa de uma palavra de entendimento, precisa de um trocado. Gente, eu tenho uma questão que aconteceu comigo também. Eu estava parada no semáforo, lá no cruzamento da Prudente Moraes, onde tem a feira da Abadia ali.
naquele tempo eu trabalho, era lá na Badia. Eu estava parado no carro, sabe quando você está na pole position, assim? Aí veio um homem arrumadinho, limpinho, com camisa bem passadinha, limpinha, com um envelope na mão, com xerox, ele tirou do envelope tantos xerox, documentos e currículo. Eu estou procurando emprego, senhora, e eu estou precisando de ajuda, porque eu estou desempregada, não tenho nada, eu saí de casa muito cedo para vir entregar comigo, eu estou com muita fome, a senhora não tem um dinheiro, naquele tempo eu não estava nessa crise do preço das coisas, não. A senhora não tem um dinheirinho para a senhora me dar, para mim tomar um café, que seja um pão ali com manteiga, que eu não estou aguentando mais. Esse dia eu estava entrando mais tarde no serviço, já era quase 11 horas da manhã, eu não tinha comido nada. E eu tinha dinheiro na minha bolsa, mas eu estava na primeira posição, até que eu fosse tirar aquilo, eu falei, moça, agora não dá tempo, não tem nem jeito de eu pegar, abrir o sinal, eu tive que sair, todo mundo buzinando na frente. Eu nunca mais vou esquecer aquilo, eu não pude ajudar aquele homem. Ele se humilhou para pedir, porque ele estava procurando emprego, ele estava arrumadinho, limpinho com as coisas, pedindo emprego. Eu vi no rosto dele o sofrimento, porque ele não comeu em casa de manhã se sair. E toda vez eu peço ao Senhor para pôr ele no meu caminho de novo para ajudar. Ele eu nunca mais vi. Mas sempre aparecem outras pessoas. Eu procuro fazer o que eu posso. Claro que eu não tenho dinheiro, tirar 100 reais para fazer uma compra. Eu não se eu tiver 100 reais. Mas naquele tempo as coisas estavam tão caras. Se eu der 5 reais para ele, eu tomava um bico de café da manhã naquele tempo. Né? Mas eu não pude, o dinheiro estava guardado dentro de uma carteirinha, dentro da bolsa, eu deixo o dinheiro lá, trocadinho, claro, porque eu não tenho condições, mas eu deixo lá. Aí eu estou pensando, um dia fiquei nervosa, assim, todo semáforo que eu vou, tem que deixar a moeda aqui, todo mundo pedindo. Né? E fiquei nervosa com aquilo, achei ruim, sabe? Eu não tenho dinheiro para ficar dando para esse povo, não, que esse povo está pensando. Aí eu, lá na outra casa que eu trabalho, ele veio também e falou assim: se você não tiver o dinheiro, você não dá, mas se você tiver, dá o dinheiro, deixa embora com Deus, ele que sabe o que vai fazer do dinheiro dele, Deus vai cobrar dele, né? Então, se você tiver o dinheiro dele, por favor. Eu fiquei numa vergonha. Nunca mais vou esquecer desse dia. Nunca mais. Então, eles estão ensinando a gente a fazer caridade, nem caridade material, a gente não está tendo paciência de fazer. Né? Então, gente, nunca se esqueça disso. Nós estamos especificando aqui essa questão desse caminho do pensamento, essas coisas aqui, mais em sessão mediúnica, porque o médium vai escrever, vai falar, e não sei mais o quê. Mas isso acontece, não deixar de prestar atenção. Por isso que a gente ensina vocês a prestar atenção nos pensamentos, que pode vir o espírito, através do pensamento, alguma coisa, vai fazer todo esse caminho aqui para pedir para você ajudar fulano que está ali na frente, que a hora que você passar em frente, ele vai te pedir. Vai dizer que você nunca viu isso, nunca pressentiu, nunca sentiu, nunca percebeu. Né? Ou de não virar naquele lugar, de ir para outro lugar. Tudo isso é influenciação. E tudo isso é esse contato aqui. É desse jeito que acontece. Só que numa velocidade de tempo, né? Que é difícil até de explicar. Essa questão do tempo, gente, é engraçado, né? Eu tenho uma pessoa, até faleceu há pouco tempo, que ele falou assim, que ele nunca sabia a força que ele tinha e a rapidez para fazer as coisas, até que um dia os cachorros cercou ele, ele estava andando passeio, ele já estava gordinho já, né? Sempre ele foi mais gordinho. Aí ele falou que não tinha mais destreza, assim, facilidade, né, essas coisas, não, porque até por causa do peso, né? Aí um dia ele estava saindo para fazer caminhada na porta da casa dele, a hora que passou na porta de uma casa lá, o homem abriu o portão para sair, os pitbull dele saiu rápido demais, não deu tempo dele segurar. E esse pitbull foi para cima desse amigo meu, né? Mas ele falou assim que ele não sabe como, que ele trepou na grade da casa até lá em cima. Isso foi correr dos cachorros. Olha como a gente não é capaz de saber a força que temos. E a questão do tempo, ele falou assim, não sabe quantos segundos ele levou para chegar no topo da grade onde os cachorros não alcançavam ele. Gente, aquelas grades que tem aqueles negócios para cima, assim, ó, de fio, de ferro reto, assim, que não tem onde você enfiar os pés, ele subiu lá. Só que ele morreu sem saber como que ele subiu. Né? Então, só para a gente entender como que às vezes a gente é capaz de muitas coisas, não sabe. Imagina em mediunidade. Né? Imagina assim, você entrosado com um espírito benfeitor, né? Um amigo que quer ajudar algumas pessoas, ou que a pessoa vai estar no seu caminho hoje, porque tudo é organizado, programado, ninguém está vivendo aqui aleatoriamente de Deus, não. Né? A revelia de Deus, a revelia das coisas, ninguém. Ninguém passa na nossa vida por acaso, ou no nosso caminho, nada é por acaso. Né? Então, a gente prestando atenção nisso, a gente fica, você já vai aprendendo e sabendo. Então, você vai saber o que fazer, sempre você vai saber. Kardec fala, o espírito, querendo se comunicar, se serve do órgão no qual encontra mais flexibilidade no médio, é aquilo que a gente está falando. Depois do sistema nervoso vai procurar o órgão da qual o espírito quer se comunicar. Né? Se vai escrever, se vai falar. De acordo com essa predisposição, olha a predisposição mediúnica, aquilo que a gente falou lá. Né? Eu não tenho dom de falar, eu não tenho dom de escrever, eu não escuto nada. Eu escutei algumas vezes, mas igual eu falei, em momentos aleatórios, assim, que não é diferente.
do que você escutar uma mensagem, do que você escutar um recado que o espírito quer dar, né? Temos os tipos de médios conforme a comunicação. Então, se vocês lembram dos tipos de médios, até foi o Wellington que explicou? Passa o próximo, Yasmin. Alguém quer comunicar alguma... Fala, Heloísa. Quando a gente está no centro e tal, aplicando passe, alguma coisa assim, e a gente sente o que a pessoa está sentindo, é mais ou menos semelhante a essa comunicação aí, só que do espírito dela, da pessoa ali viva, né, que está encarnada, né, vamos dizer assim, para a gente, é mais ou menos esse caminho aí que a gente manifesta na gente o que ela está sentindo? Sim. É porque quando você está lá dando passo, você está irradiada, Heloísa, você está naquele estado de estar em conexão, né? E a conexão, como eu disse antes, né, não é só entre espíritos desencarnados, é entre as pessoas também. Aí você lá, naquele momento se você está irradiada, você entra em conexão com aquela pessoa, lembra do Edson explicou sobre o passe, como você coloca a mão, você aprende sobre a radiação das mãos, você pode até sentir com as mãos, né, que a pessoa... que órgão mais ou menos está insensível, você pode sentir mais calor ou frio, ou treme a mão da gente, a gente pode sentir algumas coisas. Naquele momento você está em conexão com aquela pessoa e com outros ao seu redor, mas naquele momento você entrou em conexão com a pessoa. Você pode, às vezes, né, sentir o que a pessoa está sentindo. Eu já senti a dor de cabeça, eu já senti o cheiro do álcool, eu já senti a dor nas pernas, eu já senti o embrulho do estômago, eu já senti muitas coisas que a pessoa está sentindo. Às vezes não quer falar, não, estou bem, estou melhorando, não sei o quê. Não, sabe, a pessoa estava ruim. Tem um caso meu também, que aconteceu comigo, na casa espírita, onde eu, o Elton, Cristiano, trabalhava em outra casa aqui. Né? Foi uma senhora lá, né, estava passando por tratamento, ela tinha câncer, eu já contei isso para vocês. Quando a gente estava tratando, ela deu uma melhoradinha boa mesmo, fortaleceu um pouquinho, estava indo até a pé na casa espírita, fortaleceu um pouquinho, mas eu não sei que grau que estava a doença dela, nunca fiquei sabendo, né? E de repente, no sábado, lembro direitinho, era um dia de sábado, dia de tratamento espiritual, eu estava lá, eu que dei o passe, eu que fiz a limpeza, tudo, e falei para ela que para voltar lá no próximo sábado, para levar mais água fluidificada e não sei o quê, e veio, falou no meu ouvido, ela não vem sábado que vem. Né? Aí quase que eu perguntei para ela, só vai viajar, só não vem, né? Porque ela não é daqui de Uberaba, ela é de outra cidade. Aí, mas eu segurei, algo me segurou assim, não deixou eu perguntar, né? Porque eu esticar a conversa com a velhinha, tadinho. Aí não falei nada, não. Quando foi na terça, ela faleceu. Né? Então eu pude ouvir falando dentro da minha cabeça. E um dia também eu fui dar passo na pessoa, que eu pus a pessoa estava deitada na maca, fui fazer o tratamento, põe a mão aqui em cima da testa para energizar. Né? Que eu pus a mão aqui, que eu fui passar, uma mão tirou a minha mão. Uma mão veio e tirou a minha mão, é uma mão transparente, sabe? Tirou a minha mão. Mas a minha mão física continuou, tirou a minha mão do meu perispírito, né? Eu já me vi fora do corpo, já vi meu corpo estendido no chão, sabe? Tem histórias para nós contar aqui até de madrugada, sabe? É muito interessante. Então, essa conexão é possível. Complementa aí, Heloísa. Não, mas assim, a minha dúvida não é se essa conexão existe, se ela é possível. A minha dúvida é o caminho que faz para chegar nos nossos órgãos. Vamos supor, na minha cabeça. Faz de conta que a pessoa está com dor de cabeça, aí eu sinto dor de cabeça. Aí passa pela pineal também, é a mesma distribuição? É a mesma conexão. Tá. Sempre é. Um espírito nunca vai chegar, vamos supor, está com dor no estômago e te passa uma dor de estômago. Não, primeiro houve a conexão mediúnica. Né? Essa conexão pode ser de pessoas de encarnados para encarnados ou como a gente, né, de desencarnado para a gente e vice-versa, né? Mas nunca é de órgão para órgão, é sempre pelo pensamento, né? Você entrou naquela faixa vibratória dela, né? Houve uma fusão fluídica, houve uma conexão entre vocês duas e você passou a sentir no seu corpo físico o que ela está sentindo. Às vezes ela nem sabe muito bem, né? Eu já senti mulher grávida, né? É engraçado isso, entendeu? A mulher nem sabia, eu sabia que ela estava grávida. Né? Não que eu estava vendo nada, eu senti. Né? E para nós já é mais fácil nesse quesito. A gente já foi mãe, já ficou grávida, é muito interessante isso. Então, é sempre o mesmo caminho, Luiz. Mesmo que seja assim, uma sensação ruim ou boa, mesmo com encarnados, a conexão sempre é o pensamento. Tá? E quando, Heloísa, também fora dos trabalhos mediúnicos,
você tem na sua casa. Às vezes você está lá, todo mundo conversando, rindo no almoço de domingo, todo mundo, de repente você sente uma coisa ruim que alguém sentiu, também vocês estão todos em conexão. A conexão também é do mesmo jeito, mesmo que não seja trabalho mediúnico, sempre será pelo pensamento, né? Aí o que você vai sentir, né? Às vezes, por exemplo, na casa espírita, você está trabalhando, o que você vai sentir vai ser para ajudar aquela pessoa, né? Às vezes está sendo permitido, ou alguma coisa entrou naquela faixa vibratória para ajudar aquela pessoa para você compreender melhor. Quando você está no almoço domingo da sua casa, né? Às vezes você sente, não exatamente para ajudar a pessoa, mas é porque vocês todos entraram na mesma faixa de vibratória. Aí você vai sentir que o outro ali já bebeu demais, você vai sentir que o outro lá comeu demais, não está sentindo bem, você vai sentir que o outro, na verdade, não gostou da comida, mas não pode falar nada, ou vai dizer que vocês nunca perceberam isso, né? Então, essa conexão é do mesmo jeito, sempre pelo pensamento. Conseguiu compreender ou você precisa... Não, eu tinha dúvida se a distribuição era a mesma, pineal, né? Mas sim, é a mesma, então. E tanto que, às vezes, a gente não é com todos, né, que a gente conecta, mesmo na casa espírita. Não é com todos, não, é com todos que estão na mesma faixa vibratória. Né, você e as pessoas, elas falam assim, você está bem? Então, aí você fala, tá, não. Não. Aí você está conectada com seu mentor, entendeu? Que está ali participando do trabalho, e ele, do plano espiritual, pode ver mais que você. Por isso que a gente nunca pode ir lá, somente na casa espírita, no momento do trabalho, desconectar com a espiritualidade maior. Em oração, com o sentimento de gratidão sempre, pedindo o auxílio sempre, aí você pode perceber. Se você deixar cair essa conexão, você não percebe mais, você não pode ser auxiliado dessa maneira mais. Aí você entra na conexão do outro, que às vezes está mentindo, que às vezes está guardando, ou não quer falar. Aí pronto, você fica sempre na dúvida, será que não? Mas se você estiver conectado com o mais alto, você consegue. Você já viu, não já? Que a pessoa não queria contar. Aí a gente sabe direitinho o que é, né? Exatamente. Dá para perceber direitinho que a pessoa não quer falar, ou tem alguma coisa ali ainda, se você não percebeu o quê, mas você sabe que tem algo. Se você se conectar mais, buscar mais, eles te mostram. Não é que eles estão escondendo de te mostrar, não, é porque você ainda não conseguiu a conexão ideal. Ficou claro isso? Não. Claríssimo. Obrigada, Adri. Gente, depois, se qualquer coisa, esclarece com ela, porque ele sabe explicar melhor. Alguém queria comentar alguma coisa? Aí a gente passa, vocês lembram lá do Hélito explicar, né, sobre os tipos de médios, né, e efeitos de efeitos intelectuais, né? Os médios de efeitos intelectuais, né, são os audientes, né? Lembra da audição, da faculdade de poder ouvir os espíritos, os videntes que podem ver, né? Os inspirados que usam a inspiração pode vir em forma de coisas lúdicas, né? De poesia, de letra de música, de formação da questão da música, né? Como é que fala? De fazer a música, como é que fala? Tem outro nome, gente. Tem a letra da música, a composição musical, tem um outro nome, perdão. De pressentimentos, né? Tem uma clareza maior sobre o futuro, os proféticos que falam, né, em nome, querem falar alguma coisa que pode acontecer, tem os pressentimentos, tem os proféticos que falam, dos sonâmbulos, que em desdobramento, né, que no momento do sono, pode vir aquele sono mais profundo, pode ser na mesa mediúnica, pode ser no sono mesmo, sonâmbulos, né, o Hélito explicou sobre tudo isso, os estáticos, né, os efeitos daquelas pessoas que conseguem entrar em êxtase. Vocês conseguem entrar em êxtase? Aqui alguém consegue? Você consegue, Lu? Que bom. Os pintores... Já a primeira vez o Hélito que me explicou que era isso. Que era, assim, eu já tinha ouvido falar, né? Mas ele me falou que o que eu contei, ele tinha quase certeza que era. Aí aconteceu mais de uma vez já. Nossa, que legal. Conforme você for treinando, né? Isso vai melhorando cada vez mais, né? A questão do êxtase é a pessoa não querer voltar para cá, porque lá é tão bom. Isso acontece, né? A pessoa não querer voltar e traz dificuldades enormes para o espírito. Não, né? É muito bom. Muito bom. O bem-estar. O bem-estar que traz, né? Eu fui levada também para o plano espiritual para tratamento, quando foi meu Covid, e foi tão bom, eu não lembro do que se passou, mas eu voltei de uma tal maneira que eu falei assim, por que vocês me trouxeram de volta? Quem mandou? Mas se não trouxesse, você ia fazer parte da estatística, mais um que morreu de Covid. Foi daí? Importante que eu ficasse lá. Né? As vibrações de amor que eu recebi, as coisas que eu acordei sentindo, sem lembrança do que aconteceu lá, porque não foi permitido me contar, né?
mas pelo jeito que eu acordei aqui foi maravilhoso. Só de eu acordar com aquela sensação ainda foi maravilhoso. Imagina quem consegue ver aonde está, ver as pessoas, conversar com as pessoas, se lembrar de tudo isso. Eu sei de gente que consegue tudo isso. Porque eu não foi assim a sensação, não. Eu lembro de tudo lá, do jeito que estava. Eu O voltei que só aconteceu, Se Que bom, eu te contar aqui, eu te conto com toda a riqueza de detalhes, assim. Nossa, que lindo. Então, eu já não consigo isso. Às vezes eu posso trazer a sensação de que eu tive lá, de alegria, de felicidade, de plenitude, minha mente mais aberta, clara, uma clareza mental incrível, mas que é a clareza do espírito, né? Que o cérebro físico não permite ter essa clareza toda, por conta de natureza de encarnado, né? Mas aí a sensação eu já consegui, mas assim, lembrar do que aconteceu lá, não tem essa, né? Só em forma de sonho já. Né? Os pintores e desenhistas, né? As telas mediúnicas, né? Os desenhos que a gente vê, né? Coisas incríveis. Né? Vocês já viram aquela tela daquele artista? Eu não me lembro quem que pintou. Quem que é? Quem é pessoal da cultura aí, sabe? O Inferno de Dante. Quem pintou ele? Quem sabe? Vocês podem pesquisar lá. Por exemplo, o pintor que pintou aquilo foi informado mediunicamente. Né? Ele visitou um lugar daquele e pintou aquela tela, né? Com a riqueza de detalhes incríveis, igualzinho os relatos que a gente vê nos livros. Igualzinho. Né? Então, aquilo é muito interessante, muito. De pegar aquela tela e avaliar aquilo muito. Os músicos, né? Músico que recebe intuição sobre letras, né? E a música em si, né? A orquestra, como que vai, os instrumentos, como que vai usar as notas musicais, como vai ser a composição musical, né? Tem médios especialistas nisso, né? Os escreventes ou psicógrafos, né? Que as pessoas que escrevem as mensagens, o Chico era um, né? Médio de psicografia, né? Ele tinha várias mediunidades, né? Se não todas, mas ele não utilizava, por exemplo, ele não pintava, né, essas coisas, né? Então ele gostava muito de escrever. Tem um relato do Chico que está na biografia autorizada dele, né? Que fala que ele estava lá no sanatório espírita, eu já contei isso para vocês, que ele estava lá no sanatório espírita com o doutor Inácio Ferreira, conversando, os dois lá, umas coisas, ele foi fazer uma visita para o Inácio Ferreira. Aí chegou uma pessoa lá, naquele tempo, né, gente, a gente tinha muita fazenda ainda em volta, porque hoje as canas já tomou conta de tudo, mas tinha muita gente que morava nas fazendas, né? E chegou um homem lá que foi visitar o filho que estava internado com problemas mentais lá no sanatório. Aí chegou, viu o Chico, falou: Chico, você está aqui, mas que bom te encontrar aqui. Sabe que você podia me ajudar? Ele falou: pois não, meu amigo. Ele falou assim: então, eu precisava que você fosse lá na minha fazenda, benzer minhas terras lá, para espantar que as cobras. Porque as cobras estão matando meu gado, picam a vaca hoje, picam um cavalo amanhece já morto, envenenado. Eu não estou aguentando aquilo mais, não, Chico. Vai lá para você benzer e expulsar as cobras de lá, porque antigamente tinha muito isso, né? O Chico falou assim para ele: vou te falar uma coisa. Procura mesmo um benzedor e leva ele na sua fazenda para jogar as cobras longe, tirar elas de lá, mandar elas para mais longe, mais para o meio do mato, não ficar muito perto do seu gado, das suas criações. Realmente pode fazer isso. Pede, arruma um benzedor. Mas por que você não vai, Chico? Você vive trabalhando com os espíritos? Não. A minha missão é escrever livros. Eu não vou poder ir para você. Então, o Chico também sabia dizer não. Né? E não era para aquilo que ele veio. Né? Então, é muito interessante a gente prestar atenção nisso, né? Cada um, às vezes, tem um tipo, tem uns que tem vários, mas o Chico não tinha todas. Tinha várias, mas não tinha todas. Né? Ou não podia fazer, não era permitido, não sei. Só sei que foi essa a resposta que ele deu. Está no livro, lá, né? As Muitas Vidas de Chico Xavier, do Marcel Souto, que tem uma linguagem muito gostosa, muito leve, é gostoso de ler. E os falantes, os psicofônicos, né? Então, tem quem vê, quem escuta, quem fala, quem pinta, quem faz música, quem recebe por intuição, inspiração de música, de poemas, de script, livros e de não sei o quê, os proféticos, os sonâmbulos. Então, nós temos médios de efeitos intelectuais. Vocês estão lembrados dessa explicação do Wellington? Ele explicou cada um bem direitinho. Aqui eu passei mais por cima, porque senão, né, vai ficar muito, muito cheio. Depois, se vocês quiserem ouvir de novo, ou ver alguma coisa na apostila que vocês receberam, dar uma lidinha. Vocês têm alguma dúvida sobre esse tipo de médio de efeitos intelectuais? Fala, Luiz. Não é dúvida, não. É só um comentário. Que eu lembrei que o Almir Sater falou que a música foi psicografada. Sim, sim.
Aquela música também foi psicografada, né? Aquela que Roberto Carlos canta, O Homem. Eu amo essa música, né? E foi mas quem psicografou ela foi o Chico, né? É letra de Emmanuel, né? E pediu para dar para o Roberto Carlos. E o Roberto Carlos musicou ela, né? Grande músico que é, né? Não toca instrumento, mas, né? Então ele musicou ela e fez aquele sucesso enorme, né? O Homem. Depois vocês prestam bastante atenção na letra dessa música, né? Como é maravilhosa na psicografia de Chico Xavier, né? Tá claro isso? Quer perguntar alguma coisa ou complementar com alguma ideia, alguma lembrança que teve? Não? Yasmin, passa para frente, fazendo a gentileza. Aí a gente tem os médios de efeito físicos, né? Que a gente viu há pouco tempo, né? Os tipitólogos, né? Os de translações e suspensões. A gente viu questão de matéria, questão de... Lembra Allan Kardec, quando começou a estudar a doutrina, né? Qual era o efeito que a gente viu, que ficou famoso demais naquele tempo? As mesas girantes, né? Os espíritos conseguiam levantar a mesa, ela girava no ar. Pensa com essa mesa aqui. Era mesa de madeira, né? Mais leve, que essa aqui é de mármore. Mas a mesa girava, por isso chamava mesas girantes. Né? Aí tentou tudo quanto é tipo de explicação, né? Como que aquelas mesas estavam no ar. Alguém tinha um barbante que levantava uma corda, que levantava essa, ninguém via. Né? Mas isso tentou explicar de tudo quanto é jeito, nunca se achou a explicação, né? Os de efeitos musicais, né? Que é diferente de compor música, né? A pessoa consegue lá um médium, né? Tá um piano, ele não toca piano, por exemplo, e vai lá e consegue tocar uma música no piano, através da mediunidade dele, né? De aparições, né? De transportes, dos noturnos, pneumatógrafos, curadores, excitadores, pneumatófonos, né? Então, gente, é muito interessante cada uma dessas aí. A gente começar desde a primeira, os tiptólogos, né? A gente tem aqui, ó, os tiptólogos, vocês lembram da explicação lá, né? São aqueles que produzem ruídos. Quem nunca ouviu em casa barulho de alguma coisa, né? Do nada, assim, uma porta parece que bateu, né? Alguma coisa caiu no chão, sabe? Tem esses barulhos. A gente vai excetuar aqui barulhos próprios do vento, né? Bateu a janela que estava aberta. Tempo de seca, né? Que não está chovendo. Quem tem um móvel de madeira maciça, de madeira de verdade, a madeira estala, porque ela vai perdendo água. Ela repuxa, ela estala. Vamos excluir essas coisas. Quer dizer, um batido, um barulho desse na madeira, você não vai conseguir separar. Mas quem tem experiência sabe, o estalo da madeira que está secando é diferente da pessoa que dá o toque na madeira, né? Alguma coisa é diferente, né? De translações ou suspensões, né? De mover objetos, né? A gente vê relatos muito disso, de movimento de objetos pelo ar, ou se suspendem no ar sem nenhum apoio, é o caso das mesas girantes, né? De aparições, aparece somente para aquele médium, ou aparece para várias pessoas que podem ver, né? As aparições do espírito aparecem. Um dia eu estava sentada aqui na sala, aqui agora é a nossa sala de estudo, do meu filho, mas aqui era a sala de TV. Eu vim, pop tem mania de comer assistindo televisão, né? Pus comida no prato, sentei aqui, ó, que eu sentei, o cara passou ali na minha garagem, que a minha garagem está aqui, ó. O cara passou. Quando ele viu que eu estava vendo ele escondeu atrás da pilastra, que dá sustentação no telhado da garagem. Ele escondeu. Quando eu vi, eu falei assim, não é a pessoa que está ali. Ele escondeu de mim, ele assustou mais comigo do que eu com ele. Naquele tempo eu já estudava a doutrina espírita, né? Então, eu vi essa pessoa, eu sei que é um homem, não posso te dizer quem, se eu conheço, eu vi o rosto direitinho, se eu ver na rua, se eu ver uma foto, eu sei quem é. Não sei que é um homem, mas eu não sei quem é, né? Já pessoas na minha frente, assim, eu andando, a pessoa lendo jornal, andando, naquele tempo tinha jornal, porque já faz tempo isso. Aí andando, sabe que você está andando na rua e lendo jornal com o jornal aberto? Eu falei, mas esse cara vai cair, a hora que eu fui firmar a vista nele, desapareceu no ar. Eu ainda cheguei na esquina correndo, falei, não pode ter virado aqui. Quando eu virei, assim, no quarteirão, era longo até o próximo lugar dele virar, não dava tempo jamais, né? Então, a gente vai passando por ter um relato desse, gente, dessas aparições de espírito, usando os fluidos, né, de pessoas que desencarnaram, que tem me fugiu o nome, o ectoplasma, em grande abundância. Ele pegava o ectoplasma e passava nele para ele se fazer vidente, para se fazer visível a quem não tem a mediunidade de vê-lo. E ele conseguiu isso com o doutor Inácio Ferreira. Está no livro do doutor Inácio Ferreira, relato dele mesmo, é muito interessante, pois quem se interessar, né, de transportes, né, das aparições de transportes, auxilia os espíritos no transporte de objetos materiais, né,
Tem médium que... Tem coisas em casa de médium que acontece, aqueles poltergeist, aquelas coisas que a gente vê naqueles filmes, é claro que eles colocam um pouco de horror, essas coisas, para a gente ficar assim, impressionado, mas se você for pegar um filme de novo, com esses conhecimentos que você tem, você vai entender o que acontece. Aquele padre Quevedo, vocês lembram dele? Que ele tentava mostrar lá que não tinha nada de espírito. Era uma casa lá, por exemplo, que estava tacando pedra no telhado, parecia, botava, o fogo brotava de repente em algum lugar. Ele falou, não, aqui, ó, essa menina que está pondo, a gente via a menina que a coisa para sair dela. Ela era a médium. Não tinha vez, tentar filmar ela, mostrar, sabe? Dela, assim, si, não saía nada, mas ela tinha poder de movimentar pedra lá no terreiro. Sabe? Eles moravam tipo numa roça, uma casinha muito simples, então tem tudo isso. Né? Se você for ver essas reportagens agora com outros olhos, né, você vai poder compreender muito melhor que aquela menina era médium de efeito físico. Né? E sem médium de efeito físico, o espírito nada pode fazer. Sem um médium que tem esse dom, nada ele pode fazer. Porque não tem meios, né? Fala, Heloísa, querida. Odri, quando sai aquele ectoplasma pela boca, o que é aquilo? Ectoplasma. Então, mas aquele fenômeno ali é o quê? O que é aquilo? Ectoplasma é ectoplasma, é fluido que sai do corpo de médios, pode sair de animais, né, de plantas, sobretudo os animais que possuem sistema nervoso, né? O ectoplasma é como se fosse um fluido que sai, a gente produz em grande quantidade, todo mundo produz. Mas o médio de efeito físico, ele produz em grandíssima quantidade. Esse fluido pode ser usado para curar espíritos que estão com seu perispírito machucado. Por exemplo, em sessão de cura nos centros, que tem esse trabalho, médios que produzem muito ectoplasma, né, fornece esse material para ser levado para hospitais. Né? São carregados mesmo, como se fosse carregado em balde, aquele material, né? Por exemplo, a pessoa não tem um braço, você pode plasmar novamente aqui a mão da pessoa com aquele ectoplasma, sabe? Então, é produzido pelo nosso próprio corpo, pelo corpo de encarnados, tá? Então, é um fluido, não é o fluido universal, não, tá? Tá, mas aí eles fazem aquilo numa sessão específica? Existem sessões específicas, né, de médicos que produzem isso, mas poucas casas assim, a gente vê produzindo. A gente faz mais, acontece muito da gente produzir isso e ser utilizado sem o nosso conhecimento. Ah, tá. Porque como ele não é visível a nosso olho, né, de encarnado, né? Uma vez eu estava na sessão, sentada na mesa, orando, né? O espírito veio e falou através da médium. Né? E a gente orou, pediu muito para a gente concentrar, porque disse que lá na porta do centro tinha um ônibus, né? Como se fosse um ônibus, cheio de gente, que tinha trabalhadores também que ia levar o nosso ectoplasma para o hospital, não sei na onde. Falei, ai, Jesus Cristo, pera, ora. Eu falei, sim, senhor, estou orando. Ele veio, parou a mão debaixo do meu nariz aqui, ó, o médico. Ele parou a mão debaixo do meu nariz e ia levando, colocando assim no outro lugar. Eu falei, ai, Jesus Cristo, igual meu humor também, como leva meu fluido e tudo. ainda bem que você não viu, né? Porque se a gente vê é feio, assim. Né? Mas eu já sabia que era. Tá vendo como é que o estudo é bom? Aí eu tentei me concentrar, falar, eu mesmo falo para ele, lá de palhaçada, lá que você é burro, palhaça, ora. Aí eu oro, peço a Deus, me ajuda eu ajudar, Senhor. Me dá discernimento para eu ajudar o meu próximo. Aí ele veio com a mão de novo, pegou eu e as outras, estava lá de todo mundo, pegou aquele mundo estranho e foi, sei lá para onde. Né? Então, isso aconteceu comigo pessoalmente, eles, né, contando isso, o médium, né, próprio falando isso para a gente. Então, essa questão é muito interessante, tá? De transportes, né, de usar o ectoplasma, tem tudo isso, né? Médio efeito físico, o ectoplasma dele é usado para produzir sons, para derrubar coisas. Existem momentos que coisa não derrubou nada, que você só ouviu o espírito quis te colocar medo, alguma coisa, ou existe coisa que caiu mesmo. O que caiu mesmo é porque você é médio efeito físico. Você não estava lá e o negócio caiu sozinho, sem ter um vento, sem ter um gatinho, sem ter nada, então ele caiu mesmo, e foi usado. Eu já vi médico com sérias dificuldades por causa disso. Tá? Os médios noturnos, né, produzem efeitos físicos à noite, e se deve mais às condições do ambiente, né, muito mais às condições do ambiente do que às condições do médio si, porque os noturnos, gente, é porque conforme o tipo de luz, principalmente a luz solar, ela pode queimar o ectoplasma, ela pode queimar alguns fluidos. Então, por isso que muitos eventos acontecem à noite, né? Porque é muito mais fácil a ação dos espíritos, tanto os do bom, do bem, como os ruins, né? Porque principalmente os espíritos que querem produzir o mal, eles se utilizam muito da noite, né?
E a luz do sol, ela é benéfica, muito benéfica para os trabalhos, para um tanto de coisa, mas para certos tipos de fluidos, ela pode até queimar. Você não vê que quando a gente vai trabalhar lá no centro, você acha que diminui a luz para uma luz azul ou verdinha, você acha que é para enfeitar, para meter medo nos outros? Não, porque aquela luz branca, principalmente artificial, ela queima fluidos, ela queima ectoplasma, né? Então, por isso que a gente utiliza isso também, né? Não é por acaso. Os pneumatógrafos, lembra que nós estudamos na última aula, né? Não, nós estudamos foi pneumatofonia, né? Pneumatofonia. E os pneumatógrafos, né? Eles produzem escrita direta. Vocês lembram daquela aula que o Hélio explicou bem direitinho? Até no festim de Baltazar, que apareceu praticamente uma mão no ar, assim, aí na parede, foi como se a letra ia sendo colocada na parede, assim, como se fosse alguém batendo, aquela letra ia sendo aparecia na parede, assim, como se tivesse quebrado assim na parede, assim, aparecia a letra ali. Isso é pneumatografia, que é através da escrita, através do ar, né? Isso é muito raro de acontecer, né? Mas não é impossível, é possível acontecer, desde que tenha os médios próprios para isso, né? Às vezes, o problema de hoje em dia é que a maioria não sabe. Até mesmo o festim de Baltazar não sabia, né, disso. E aconteceu lá. Né? Eles, aliás, escreveram uma frase, né? Não só uma palavra, uma frase curtinha, mas uma frase, só que eu não me lembro agora a frase, me desculpe, depois a gente pode olhar de novo na apostila. Tá? Os médios curadores, né, das mãos dessas pessoas, assim, sai uma energia de cura, né? Por isso tem muito paciente que gosta, sabe, de impor muito as mãos. Jesus usava, né, a imposição das mãos para curar. Jesus não curava só com o olhar, curava também. Mas ele usava muito a imposição de mãos. O reiki usa muito, que o que sai da nossa mão de qualquer pessoa, mas o médio de efeito físico tem muito mais, né? Sai muito mais fluidos, como se fossem raios, assim, ó. No entanto, eu tenho um livro aqui que ensina os modos de dar passo, o jeito de posicionar a mão. Tem o jeito das mãos mais fechadas, mais abertos, dedos em forma de chuveiro, né, para poder canalizar os raios. Tem um monte de coisa, você fica louco quando você lê aquilo. Então, os médicos curadores, né, de efeito físico, curadores, tem toda essa questão de utilizar muito as mãos, né, nas suas curas, o sopro, a mão, o olhar, né, de encostar com a cabeça, né? Então, tem um monte de tipo de passo, essas coisas dos médios curadores. É muito interessante estudar sobre isso. Os excitadores, né? Tem o poder de influenciar e desenvolver nos outros a faculdade de escrever. Médios que às vezes não vão escrever, não são escreventes, né? Não exerce a psicografia, mas é capaz de excitar no outro a vontade de fazer isso, mesmo que inconscientemente. Né? Isso pode, a gente vê nos relatos nos livros, casos assim, ou parecidos, assim, né? De incentivo ao outro, de excitação no outro para que o outro faça. Isso pode acontecer. E entre outras coisas também, não só de escrever. E os pneumatófonos, né? Eles são mais a questão de falar, através, você escuta a voz, como se a voz brotasse no ar. Né? O médium não é o médium que está falando, né? Ele tem um dom disso, né? Foi que a gente, pneumatofonia, que a gente estudou na aula passada, vocês lembram disso? Né? É uma voz que pode ser escutada por todos. É diferente a gente voltar lá no slide, não precisa voltar não, mas a gente vê lá o médium vidente, ou falante, ou audiente, quando é a mediunidade de audição de espírito, só o médium escuta, que a faculdade é dele, só ele está escutando o espírito falar. Agora, os pneumatófonos, né? Porque na sala, se houver esse fenômeno, né, todos podem escutar o espírito falar. Né? Assim como teve o caso do festim de Baltazar, que teve a letra escrita na parede, como teve de ver as línguas de fogo lá no Pentecostes, todos viram, não foi uma pessoa só que sentiu, que viu, que escutou dentro da cabeça dela. Tá? A diferença do médio audiente com o médio efeito físico e pneumatófono é isso, né? Se ele todo mundo está ouvindo. Né? Como ouviram lá no Pentecostes, né? O barulho que se fez, aquela coisa, todo mundo ouviu. Tá? Então, isso é muito interessante. Alguma dúvida disso aí? Algum complemento que alguém queira fazer? Vocês estão conseguindo, quando eu estou falando assim, vocês estão conseguindo relembrar das aulas do Wellington? Que ele explica melhor? Vocês estão conseguindo fazer conexão? Eu estou seguindo aqui na apostila. Está seguindo também na apostila, né? Só que esse pneumatófono não tinha aqui na minha, não. Não? Você lembra da aula passada, a última aula que eu dei, quando eu fui falar dessa parte aí, que ele não estava, ele incluiu, por lembrar que é dos médios de efeito físico.
Acho que a gente fica para trás. Depois, qualquer coisa, eu peço para ele poder mandar, tá? Para você anexar aí a questão da pneumatofonia. Usa a questão de pneu, porque é questão de ar, né? Se usa o ar para se deslocar o som, né? Então, onde que a gente consegue ouvir, porque está sendo deslocado pelo ar. Então, todos que estão presentes, né? Assim como o som não viaja pelo ar, então, para que todos possam ouvir. Então, os pneumatógrafos escrevem através do ar, é como se tivesse um ar comprimido, uma máquina escrevesse a letra ali, fizesse com que aparecesse, é por isso que é pneumato, porque se usa o ar para fazer isso, né? O ar natural da atmosfera, né? O pneumatógrafos e pneumatófonos é a mesma coisa, para escrever ou para dizer, mas só que todos podem ver a escrita e todos podem ouvir o que está sendo dito. Ficou claro ou não? Porque se não ficar, gente, eu vou fazer uma anotação aqui e na próxima semana a gente pede para o Wellington complementar isso melhor, porque ele domina isso mais do que eu. Eu já até anotei aqui, já acrescentei. Uhum. A gente pede para ele para colocar essa parte aí na apostila, então, porque você pode imprimir e colocar na sua apostila. Tá bom? Porque aí eu coloco, porque eu não sei colocar isso aí. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui, Luiz. Eu também tenho apostila, né, de efeito físico, vai de efeitos musicais, de aparições, transportes, curadores, excitadores. É mesmo, parou nos excitadores. Mas se você ver na aula passada, tem os pneumatófonos, foi o que eu falei semana passada, né? Mas é isso mesmo. Bom, gente, o que vocês acham? Tá bom até aqui, porque tem mais coisa, mas a revisão é muito grande. Não dá para a gente terminar hoje, ao avançado da hora, porque senão vocês vão me xingar, ao invés de começar a achar bom, vai ficar achando mais ruim ainda. Então, vamos encerrar por hoje. Paramos aqui nessa parte de médios de efeitos físicos, e semana que vem a gente continua essa revisão aqui para a gente fazer um diálogo avaliativo bem de boa, bem leve, bem light, bem gostoso mesmo, para a gente sentir que aprendeu pelo menos um pouquinho. Pode ser assim? Pode deixar de compartilhar o Yasmin fazendo a gentileza. Isso. Estão todos bem? Com a graça de Deus. Vamos fazer a prece, então, de encerramento. Já são 21h46 da tarde. Eu acabei me empolgando, né? Começo a contar as coisas, falar demais. Eu não sou comedida como o Wellington e acabo falando demais. Mas na próxima aula ele já está conosco, vai poder complementar. Quem tiver coisas para complementar, não esquece. Se não quiser pôr no grupo, fala para ele pessoalmente, tá? Ou fala comigo, a gente vai complementar isso daí e terminar a revisão do módulo 3 para a gente fazer o diálogo avaliativo. Pode ser assim? Tudo bem? Vamos fazer a prece de encerramento? Gostaria de relembrar aqui entre nós, meus amigos, a prece de Cáritas, porque muito enche o nosso coração. É tempo de chegada do Natal, né? Essa época eu gosto muito, né? Antigamente eu não ligava, eu gostava, sempre gostei de Natal, mas não ligava muito, eu não entendia a sua razão de ser, né? E hoje eu posso entender melhor, o pouco que entendi, né? Eu gosto de compartilhar, eu gosto de fazer, porque a data da chegada do Cristo como encarnado na Terra, nós não temos exatamente o dia, o mês que foi, não temos ainda isso. Mas então, se escolher um dia, não importa se a Igreja Católica escolheu por esse motivo, se o comércio escolheu por outro motivo, não importa. Importa que pelo menos temos um dia para comemorar o nascimento dele, a chegada do Messias, a chegada dele entre nós encarnados. Não importa que estamos agora numa outra época, mas um dia ele esteve caminhando conosco. E sua caminhada foi tão forte, seu legado foi tão forte que ele é o homem que mudou o mundo, ele é o homem que separou a história antes dele e depois dele. Ele é o homem dos homens, ele é o mestre do amor, o mestre dos mestres, o médico dos médicos. Sem ele não há vida. Ele resfriou esse planeta, ele criou as coisas como são, com base no que deixou Deus de matéria básica, que é a ideia principal, né, que é a origem de todas as coisas, que é Deus. Ele pega disso, resfria para nós, né, um asteroide, cria esse planeta para nos abrigar, para nos dar vida, para que possamos florescer, para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos ser assim como ele quis e nos ensinar a imagem do Pai, a imagem de Deus. Que possamos, então, ser assim, que o Natal possa ser assim, nos lembrar do legado dele, lembrar de tudo que ele nos deixou. Como já disse, estava dito lá na música, né, o homem, né, na música de Roberto Carlos, né, tudo que ele deixou não vai morrer.
tudo que ele deixou, né, vai ficar para sempre, não vai acabar nunca, né? Porque ele é a verdade, o caminho e a vida. Então, na prece de Cáritas, né, na noite de 25 de dezembro de 1873, vem lembrar a gente sobre isso, sobre tudo que Jesus nos ensinou sobre Deus, nem sobre o caminho, nem sobre Deus, que Jesus veio dizer que ele é o Pai. Por isso que ele diz Pai Nosso. Não é Pai só dele, é Pai de todos nós. E Jesus, o Mestre amado, é como o irmão mais velho. Sabe quando você tem um irmão mais velho que ajuda o pai a cuidar da casa? Então, assim é Jesus para nós. Chamamos ele de amado irmão, de amado mestre, de querido amigo, de grande amigo, porque ele é amigo. Ele se importa de verdade. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Muito, muito, muito obrigada a todos que ficaram até agora ouvindo essas singelas explicações. Que Jesus renasça no coração de cada um de vocês e de cada uma pessoa das vossas famílias, sempre, e não só na noite de Natal. Que ele possa renascer todas as manhãs como o sol. Que Jesus abençoe a todos e ampare hoje e sempre. E muito obrigada.